Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sheldon Christian. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso material, né, da frente 1, falando sobre bioquímica celular. Ah, mas professor, por que você deixou bioquímica celular por último? Galera, eu deixei bioquímica celular por último para a gente fazer umas aulas conjuntas, só que como aconteceu esse lance todo da quarentena e tudo mais, não deu muito certo. Eu ia tentar fazer aula com o Nelson, né? Mas é uma parte bem simples. Eu vou tentar separar esse material em duas aulas e vou tentar explicar o máximo de coisa. Qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar me mandando mensagem, me perguntando. Isso daí vocês já sabem o procedimento padrão. Vocês podem estar. Todo mundo tem meu contato. É simples, bem fácil também. Mas vamos lá, vamos falar de bioquímica sobre o capítulo 1, né? Bioquímica celular, componentes inorgânicos e orgânicos da célula. E a gente vai falar sobre algumas coisas dentro disso também. Essa é a nossa terceira frente, né? No caso é a última já do nosso cadernão de biologia da minha parte da frente 1. Falta só a frente 2 e a frente 3 dos outros professores. Bom, componentes inorgânicos, né? Vamos falar sobre alguns componentes inorgânicos, no caso o quê? Do colesterol, né? Uma coisa importante que todos nós temos. O colesterol ele é encontrado é, nas membranas celulares de células animais, desempenhando função estrutural e ainda no plasma sanguíneo de animais. Cabe ressaltar ainda que este princípio é utilizado no fígado para a fabricação da bile, que emulsiona as gorduras, facilitando a digestão das mesmas, né? O colesterol foi, por muitas vezes, alvo de discussão. Mocinho ou bandido, né? Alguns de vocês já devem ter escutado isso, principalmente as pessoas que têm mais um pouco de idade. Eu mesmo escutava bastante disso quando eu tive meu ensino médio há uns 10 anos atrás. Mentira. Bom, devemos tomar cuidado com tais juízos de valores, visto que o colesterol é importante e é necessário para a homeostase do organismo. A fama de bandido advém do excesso da ingestão de alimentos, por isso que nós não devemos comer com os olhos, né? Sempre ter uma dieta balanceada. Mas sabemos que é bem difícil manter isso. A fama de bandido advém do excesso de ingestão de alimentos. A maior parte do colesterol do organismo humano é produto de biossíntese, sendo menos de um terço obtido da dieta em condições normais. Essa é uma coisa muito importante. Essa imagem ela é muito importante. Também tem no caderno de vocês, mas entender ela é de suma importância. A gente tem o colesterol, né? E basicamente 70% do colesterol que nós possuímos, ele é produzido pelo fígado e 30% vem da alimentação. Então, coisas que são ricas em colesterol, coisas que ajudam o colesterol e vocês pensam assim, nossa, eu vou comer isso porque isso vai me fazer bem. Nem sempre é assim, cara. Nem sempre é assim porque o teu corpo ele tem uma taxa limite, coisas que ele precisa produzir e coisas que ele precisa absorver de outras fontes, né? É por isso que isso é de suma importância vocês entenderem. Bom, dietas que apresentam níveis elevados de colesterol facilmente superam o valor que deveria ser ingerido diariamente, o que representa um grande fator de risco para o aparecimento de doenças cardiovasculares. Essas doenças que são de suma importância porque elas podem ser muito prejudiciais, né? Elevados níveis de colesterol no sangue podem provocar o seu depósito nas paredes dos vasos sanguíneos, né? Mas esse colesterol não tem para onde ir, ele se adere à tua parede sanguínea, cara. Isso vai dificultar a passagem de sangue. Tais placas, denominadas de placas de ateroma, se fosse vocês eu grifava também, se vocês estão anotando, diminuem as luzes dos vasos, a luz dos vasos sanguíneos, o que prejudica a passagem de sangue, por exemplo, nas artérias, podendo ocasionar doenças como o infarto agudo do miocárdio ou até mesmo o ataque cardíaco. Por isso é importante o controle dos níveis de colesterol no sangue. Muito importante vocês saberem como balancear isso também. Mas vamos falar de índices aceitáveis, né? Porque a gente precisa valores para vocês tentarem dar uma associada nisso. Colesterol sanguíneo total, né? Miligramas por dl. O desejável menos abaixo de 200. O limite trofe, né, que é o limite entre o desejável e o elevado, que vai de 200 a 239. E o elevado risco,
que é maior do que 240. Importante, LDL, colesterol desejável, menos que 100, limite de Droff entre 130 e 159 e o elevado risco 160 mais. LDH de colesterol desejável, maior que 60, limite de Droff entre 59 e 40, né? E o elevado risco abaixo de 40 já é muito grave. Triglicerídeo em jejum desejável, menos de 150, limite de Droff de 150 a 199 e o elevado risco de 200 a 499. E importante vocês saberem esses valores. Né? Essa imagenzinha da esquerda você está disponível no cadernão de vocês, mas essa imagem da direita é muito importante a gente saber como funcionam os níveis elevados de colesterol dentro de uma corrente sanguínea, né? Porque isso é um processo muito importante. Como vocês podem ver, vocês podem pegar esse corpo e falar, nossa, esse corpo tem um nível elevado de colesterol, porque dá pra ver essas placas em amarelo, né? Essas placas aqui em amarelo, elas estão encrostadas na parede dos filetes da onde passa a hemoglobina, o sangue e tudo mais, da onde bombeia o sangue para o nosso coração. E isso daqui é muito importante porque ela reduz a passagem de sangue e isso pode ocasionar vários problemas, como a gente já viu até agora. Muito importante isso daqui também, galera. Se atentem a isso. Eu já vi questões disso cair no Enem. E aqui, como eu havia falado, né? Essa massa amarelada funciona como colesterol que o corpo retém nos vasos sanguíneos. Muito importante saber como balancear isso daí para não ter essas placas. Como se fossem placas de gordura, não é? As lipoproteínas de transporte, dando continuidade ao conteúdo. Por ser insolúvel em água, o colesterol é transportado pelo sangue com a ajuda de carregadores constituindo associações lipoproteicas. A gente já viu que são organismos lipoproteicos. Como já vimos, as taxas dessas lipoproteínas no sangue permitem ao profissional da saúde avaliar os riscos e diagnosticar uma possível hipercolesterolemia. Isso. Ou seja, níveis elevados de colesterol no sangue. Isso daqui nada mais é do que um teste para saber se a pessoa está nos níveis, entre um nível ou outro, ou acima dos níveis, para ela tomar as devidas providências, né? No caso aqui, a gente tem o LDL, que é a lipoproteínas de baixa densidade, e o HDL, que são lipoproteínas de alta densidade. Vamos começar do LDL, aí vamos falar de cada um delas. Usualmente denominado de mau colesterol, né? Baixa densidade, transporta o colesterol do fígado até as células, está associado à formação das placas de gordura nos vasos, tem sua taxa elevada com a ingestão de carnes gordas, queijos amarelos, manteigas e leite integral. Produz produtos industrializados ricos em gordura trans, além de levarem o LDL, ainda diminuem as taxas de HDL. Então o LDL é o nosso colesterol vilão, né? O nosso colesterol mau, o que a gente tem que estar combatendo ali, né? E vamos passar para o HDL. Usualmente denominado como bom colesterol, transporta o colesterol das paredes das artérias de volta ao fígado, está associado à eliminação das placas de ateroma, tem sua taxa elevada por dietas equilibradas e atividades físicas regulares, né? Então, se você faz atividade física, você vai ter uma boa taxa de HDL. Alimentos ricos em gorduras insaturadas como oleaginosas, castanhas em geral, e azeite de olivas aumentam as suas taxas de HDL, né?